Do lado, levante a mão por gentileza, só para a gente identificar para as pessoas que estão em pé lá, pode chegar, tá? Ó, tem poucos lugares, mas ainda tem lugares. Aqui na frente, tá bom? Apocalipse capítulo 2. Alguém aí nos visitando pela primeira vez? Se você puder, só levantar sua mão para a gente se conhecer. Amém, tem. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Fiquem à vontade em nosso meio. A partir do verso 12, livro do Apocalipse, capítulo 2. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto na cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegaram aos ensinos de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os israelitas, introduzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a prática da imoralidade sexual. De igual modo, você também, os que se apegaram aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Pai Santo, Deus querido, no nome de Jesus, lemos a Tua palavra, ó Deus, que essa mesma ministre aos nossos corações, que não haja, Deus, nada que possa tirar, Deus, a nossa atenção da Tua palavra. Deus, nós já ouvimos, nós já adoramos, já cantamos, exaltamos, oramos a Ti. Agora, Pai, ainda mais queremos ouvir, Deus, do Senhor, da Tua palavra que vai diretamente aos nossos corações. Assim nós pedimos, Deus, toda a atenção dos nossos irmãos para a Tua palavra, no nome bendito de Jesus. Amém, Deus. Amém, Pai. Irmãos, estamos pensando nas igrejas que multiplicam. Estamos usando aqui para pensar nos princípios dessas igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse. Falamos sobre a igreja em Éfeso, também falamos sobre a igreja em Esmirna, na quinta-feira, e hoje a igreja em Pérgamo. Bom, toda igreja que cresce, toda igreja que serve ao Senhor, e só há uma igreja, ainda que nós venhamos a ter muitas placas, muitas denominações, quando o noivo vier, quando nós vimos aqui as canções, quando o céu se abrir e Cristo voltar, Ele quer saber verdadeiramente quem o serviu, e só isso. Ele não vai perguntar a placa, Ele não vai perguntar se de fato você serviu na igreja X, Y ou Z, porque na verdade isso fomos nós que criamos. Ele quer saber se de fato o teu coração é dele. E naquele dia não vai ter tempo de falar: Senhor, Senhor, eu cantei bem ou cantei mal? Senhor, eu preguei. Senhor, eu estive lá naquela igreja da parede preta. Ou branca, ou lilás, ou tanto faz.
no dia que isso acontecer, vai ser tão rápido quanto qualquer coisa que você possa imaginar. A palavra de Deus nos diz, os evangelhos, eles não ousaram responder. Que rapidez é essa? Num abrir e piscar dos olhos. Uma luz que aparece no Oriente, surge no Ocidente, tão rápida que você não vai entender do que aconteceu. Então, no nome de Jesus, quando o Cristo vier, certamente eu e você devemos estar preparados. E como eu não sei quando Ele vai vir, e na verdade, ninguém aqui sabe. Se você souber, fique só para você. Porque certamente é mentira. Então, fica só para você. Se você ouvir por aí que já está escrito o dia, o mês, o ano, o local, balela. É história para qualquer um acreditar, mas não. E certamente alguns vão na barca. Deus nessa noite quer ministrar os nossos corações a aprender a discernir o verdadeiro do falso. E há uma pergunta: como discernir o verdadeiro do falso? Como diferenciar aquilo que é uma verdade de uma mentira? Como eu posso saber se de fato este lugar está pregando a palavra de Deus? Como eu posso saber que evangelho eu estou escutando? Hoje é noite de você entender que eu vou defender a defesa da verdade, uma espécie de apologética. A igreja de Pérgamo, ela precisava defender a sua fé. Pérgamo vem de pergaminho. A cidade de Pérgamo ficava em um lugar muito alto. Era uma cidade muito rica, não no comércio, mas era uma cidade culturalmente muito rica. Tinha a maior biblioteca do mundo da época. Por isso a produção de Pérgamo, de pergaminho e a cidade de Pérgamo. Culturalmente era uma cidade rica. E essa cidade tinha de tudo, irmãos. Enquanto a igreja de Éfeso, de Esmirna, tinha sua própria cultura local e mais as suas riquezas que ela mesma produzia, a igreja de Pérgamo, ou melhor, a cidade situada aí onde ficava a igreja, era uma igreja culturalmente rica, porque a cidade era produção de arte, literatura, tanto que tinha a maior biblioteca do mundo para a época. Tinha também um templo dedicado ao governo. Era um templo em que as pessoas serviam e iam lá cultuar ao império. Normalmente fazia isso após morte, mas ele fez questão de colocar um trono naquele lugar em que as pessoas prestavam culto a ele. Passou a ser uma divindade local. As pessoas passavam por aquela cidade, além de conhecer esse grande templo, em que o império merecia a honra de ser adorado, no meio dessa mistura cultural, estava quem? A igreja de Pérgamo. É mediante essa mistura que tem uma igreja lá, levantando como voz profética. Você vai perceber isso, que no versículo 13, Jesus diz aí, acompanhe, por favor. Sei onde você vive. Jesus está dizendo para essa igreja, eu sei onde você vive. Eu sei como está aquela cidade, eu sei como ela está. Eu sei, igreja de Pérgamo, onde você vive.
Continua. Onde está o quê? O trono de Satanás. E aqui, irmãos, não foi que Satanás saiu do inferno, construiu um trono lá na cidade de Pérgamo, não. Toda pessoa que se coloca no lugar de Deus como Deus, que era o próprio imperador, construiu o seu próprio trono, aquele lugar passou então a ser o trono de Satanás. Toda pessoa que se acha no lugar de Deus, que foi o caso de Lúcifer, por isso que ele foi expulso, ele quis ser mais ou maior que Deus, assumir a posição de Deus, foi expulso porque ele queria assumir um trono, e ele foi assumir um trono no inferno. Toda pessoa que tenta assumir um lugar de Deus, Deus está dizendo, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, olha que lindo, contudo, você permanece fiel. Contudo, você permanece fiel. Quem não gostaria de ouvir isso de Jesus? Eu sei que vocês moram no Brasil, contextualizando aqui na versão atualizada, pastor Antônio Silva. Eu sei que vocês moram no Brasil, e no Brasil há um sincretismo religioso, em que todo caminho leva a Deus. Eu sei que existem alguns tronos, e não apenas um, alguns tronos de Satanás. Algumas pessoas que se acham a resposta de Deus para esse mundo. Eu sei, contudo, olha que lindo, vocês permanecem fiéis. O contudo é, eu desconstruo tudo que eu falei anteriormente e afirmo para vocês, vocês permanecem fiéis. Agora olhe para dentro de você. Jesus iria falar isso para você e para mim? Em meio a essa mistura cultural, ele ia parar e falar assim, contudo, Antônio, você permanece fiel. Quando você olha para a sua vida agora, o contudo de Jesus vem seguido de uma afirmação dessa, você permanece fiel. Era essa a igreja. Irmãos, eram coisas inacreditáveis que aconteciam. Quer dizer, acontece hoje também, a gente sabe, nos dias de hoje, né? Você permanece fiel? Na verdade, você é fiel. Por exemplo, a sua esposa que você disse que ia amar, aquela que está do seu lado, todos os dias. Ou seu esposo, deixa eu virar também aí, né? Porque senão fica difícil, né? Irmão, fidelidade é mais do que não adulterar, é honrar. E a honra a gente quebra muitas vezes e não percebe. Eu quero, então, traçar alguns princípios. Primeiro, se você de fato quer permanecer fiel na verdade, você precisa se manter firme na fé em meio à adversidade. O verso 13 nos diz assim, conheço as suas obras, conheço o que você tem vivido, onde você tem vivido. Você não renunciou à sua fé, se manteve firme, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Jesus deixa bem claro aqui que a fé desta igreja é uma qualidade a ser exaltada. Há uma pergunta nos evangelhos, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra?
Essa é uma pergunta simples do Evangelho, mas extremamente profunda ao mesmo tempo. Será que quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Sim, irmãos, porque a nossa fé, ela oscila de acordo com a fragilidade da vida. Eu tenho fé quando tudo está bem. Não! A minha fé não deve oscilar de acordo com o meu humor, com a minha autoestima, com o meu financeiro. A minha fé no Deus vivo deve ser firme e constante, diz a palavra. Por isso que essa igreja, ela merece o elogio de Jesus. Contudo, vocês permanecem fiéis, então a sua fé não deve oscilar de acordo com as circunstâncias da vida, porque a vida é assim o tempo inteiro e, portanto, a minha fé vai ficar assim o tempo todo. Ora estou muito bem, ora estou muito mal, ora estou assim com Deus, ora estou distante de Deus. E aí, quando de fato a tempestade vier, o que eu vou fazer então? Quando a crise de fato for estabelecida, quando a grande tribulação então for estabelecida, é aí que fica a pergunta: encontrará fé na terra? Sim, irmão, porque ainda não estamos passando por ela. Só está uma brisa passando da tribulação. É só uma brisa. É só um vento. E aí possamos então imaginar quando de fato a grande tribulação começar. Quem vai resistir? Quem vai permanecer firme no Senhor? Essa igreja, Jesus diz assim: você permanece fiel. Quantas vezes nós vacilamos na nossa fé? Quantas vezes nós vacilamos na nossa caminhada cristã? Quantas vezes nós começamos a olhar para trás, a acreditar que, será que de fato vale a pena continuar? E aí eu vou olhar, eu percebo que eu faço essas perguntas por coisas circunstanciais da vida. Às vezes até por coisas que a vida tira de nós. E diga-se de passagem que nós paramos às vezes principalmente por causa das coisas. Ou quando não, falamos das pessoas. Essa igreja permaneceu fiel em meio a um caldeirão cultural de idolatria e prostituição. Fiel. Fiel. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que eu não vejo. Então a minha fé não pode oscilar. Ela deve ser firme e constante, sempre abundante no Senhor. Se você de fato quer viver um evangelho puro e simples, C.S. Lewis, é preciso viver uma fé constante. Porque a vida, irmãos, ela sempre vai oscilar. A vida, para crente, descrente, para ateu, judeu, seja quem for, a vida é assim para todos. A tempestade cai para todos. A riqueza chega para alguns, a pobreza para muitos. A tragédia surge para alguns. A tragédia não escolhe se é rico, se é pobre. Mas a fé deve ser constante, porque no grande dia, ele vai perguntar: tem fé suficiente para passar por isso? E quando nós falamos de fé, nós pensamos em Jó. Ah, mas ali é extremo, pastor. Que isso? Você quer dizer que você passaria por isso? Deus me livre, gente, comparar com algum personagem bíblico. Mas estou mais longe. Porque você vê os seus 10 filhos sendo mortos, sendo que ele todos os dias, de madrugada, oferecia sacrifício por cada um deles.
E ainda assim, ele exaltar a Deus, dizendo assim: se ele me deu, ele tirou, bendito seja o nome. Epa! Nós estamos falando de 10. O cara mais rico. Perdeu tudo, além dos bens e os filhos. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Irmão, vamos ser sinceros. A minha e a sua fé, mensurada com essa verdade, em que nível nós estamos? Não precisa ser 10 filhos. E quem tem filho único? Oi? Que isso, pastor? E Abraão? E o próprio Deus que deu seu único filho? Como está a sua fé hoje? Se Deus, Ele quisesse testar a minha fé e a sua, tirando-nos algumas coisas, suportaríamos? Que nível está a sua fé? Porque a vida espiritual, a base dela é fé. É fé. Nós estamos falando de um Deus que agora eu não estou vendo. Mas eu sei que Ele está aqui. Isso é fé. Um Deus que cura, que restaura. Isso é fé. Então, se a base, ela oscila, o Deus que eu creio também vacila. E não é verdade. Será que Deus olharia para nós hoje e iria dizer assim: permanece fiel em meu nome, não renunciou à fé, nem mesmo quando a minha fiel testemunha foi morta nesse lugar onde habita o trono de Satanás? Que declaração, irmãos. Mas há uma frase do John Piper que diz que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele, mesmo em meio ao sofrimento. Quem está satisfeito em Deus, quando Deus é pleno em nós, a leve e momentânea circunstâncias da vida é leve e momentânea. Quem não está satisfeito em Deus, tudo é ruim, tudo é amargo, tudo está ruim, tudo está dando errado. Por quê? Não está satisfeito nele. Porque Deus disse a Paulo: a minha graça te basta. Ela é suficiente. Ela é suficiente. Mas há um segundo princípio nesse texto, que nós aprendemos que precisamos desviar das falsas doutrinas. O verso 14 e 15 diz que, no entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Mesmo falando que essa igreja permaneceu fiel, eu tenho contra vocês algumas coisas. Por quê, irmãos? É quase impossível viver numa cultura de grande influência e não deixar essa influência chegar até lá. Para que isso não ocorra, é preciso permanecer fiel às sãs doutrinas. Esse é o segundo princípio dessa noite. Se você de fato quer viver o Evangelho segundo o coração de Jesus, há coisas que de fato precisamos e temos que falar. Essa igreja, em algum instante, cedeu às pressões culturais do local. Vocês estão se colocando em algumas culturas, como por exemplo, o ensino de Balaão.
aos nicolaítas. São influências que você, igreja, está cedendo espaço. Está abrindo espaço para aquilo que não deve entrar na igreja. Irmãos, como professor de filosofia, nós falamos dentro do conceito de verdade. Era a parte mais difícil de dar aula, porque eu tenho as minhas crenças. E lá nós trabalhamos com relativismo. Então, dentro de uma cultura, não existe uma verdade, porque tudo é relativo. A própria frase é mentirosa, porque se tudo é relativo, a afirmação disso também o é. E, portanto, a verdade é verdade. Mas eu preciso e tenho que falar que eu creio em uma verdade. E eu preciso expressar essa verdade. A palavra de Deus nos diz que Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. A verdade não é uma ideia, é a materialização desta ideia, Jesus. A verdade não é um conceito filosófico, sociológico e até mesmo teológico. A verdade é uma pessoa, Jesus. E eu preciso pregar isso aos quatro cantos, aos quatro ventos. E a igreja não estava fazendo isso. Estava sendo influenciada pelo conceito de Balaão ainda, outrora. Que o próprio texto diz que conceito era esse. Eu quero te falar nessa noite, irmãos, amigos, que tem uma verdade. E essa verdade tem nome, Jesus. Essa é a única verdade que o mundo ainda insiste em não pregar e em falar. E a igreja precisava então voltar a pregar e a viver sobre essa verdade. Nós vivemos um tempo em que não só o relativismo, em que as pessoas têm desacreditado da palavra. Hoje existe uma Bíblia inclusiva. Portanto, cuidado quando você for comprar uma Bíblia. Busque em fontes, pessoas sérias que podem te indicar uma Bíblia. Que às vezes está lendo uma Bíblia que foi extraído versículos. Ou dado uma nova interpretação para os versículos. É verdade. Estou te falando. Está aí no mercado. Do consumo gospel. Então, tem uma verdade, irmãos. A verdade hoje é que as pessoas não querem mais saber da verdade. Porque a mentira passa pelo nosso ego. Porque somos, diz Salomão, vaidosos. E a vaidade vai massagear o nosso ego. E aí, quando a pessoa fala uma verdade, hoje nos ofende. E a mentira nos agrada mais. Essa igreja estava ainda tentando suprir a necessidade dela, mas a influência era muito forte. A verdade em Deus só existe um mediador entre Deus e o homem Jesus Cristo. Essa é uma verdade e ponto. A outra verdade existe macho e fêmea. Esta é uma outra verdade, biblicamente falando, esta é a verdade. Não existe meio termo, não existe meio caminho. Ou é o caminho, ou é o caminho, ou é o caminho. E às vezes, para sermos socialmente aceitos, nós fragilizamos o conceito de verdade. Essa igreja, ela precisava defender a sã doutrina.
E aqui, que fique claro, a doutrina máxima da igreja é a palavra. E ponto. As outras coisas, muitas delas, foram acrescentadas por nós mesmos. Qualquer outra coisa que você pensar em usos e costumes, é uma outra coisa. A verdade, o Logos de Deus, é a palavra. A palavra. É a palavra. Se você for numa igreja, numa comunidade de fé, em que tem tudo, mas não tem palavra, cai fora. Nós temos que ser como os bereanos. Enquanto Paulo pregava, eles estavam lá, ó. Atos capítulo 17. Olhando, é isso mesmo, Paulo, tá certo. Tá aqui. Porque nós cremos, queridos, que é esse livro que norteia a nossa vida. A minha vida, o marco da minha vida começa e termina neste livro. Num dia que deixar de ser, pode ser qualquer outra coisa. 2 Timóteo 4 diz assim: virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo grandes desejos de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Vai chegar um tempo, e já chegou, ainda é só um vento, em que falar de arrependimento e de pecado é assustador para alguns crentes. E diga-se de passagem que algumas comunidades nem falam mais sobre. Porque a palavra já ofende. Hoje o pastor pregou, foi duro, né? Mas se é a palavra, não deveria ser duro. Deveria ser a verdade. Terceiro, a necessidade de arrependimento, assim como foi na igreja de Éfeso. Jesus insiste que sem arrependimento não é possível defender a fé, a verdade. Você vai ver que ele diz isso no verso 16, portanto, arrependa-se. Pastor, por que a igreja precisava se arrepender se era a cidade que vivia na promiscuidade, na adoração a ídolos? Mas havia influências internas nela. E Jesus diz assim, olha, arrependimento é necessário. Irmãos, amigos, Deus está nos dizendo nessa noite que sem o arrependimento genuíno, verdadeiro, precisamos de um arrependimento sincero. E na verdade, a Elizabeth está aqui, sabe muito bem sobre isso, sobre o avivamento. Nenhum avivamento acontece sem um arrependimento genuíno e verdadeiro da igreja. Porque daqueles que ainda não creu no Senhor, eles precisam se arrepender a crer. Mas aqueles que já creram em Deus, precisam se arrepender, porque ainda não estão vivendo aquilo que Ele deu para viver. Porque o mundo aguarda com grande expectativa. Irmãos, o mundo está assim, ó, aguardando com grandes expectativas quando os filhos de Deus se manifestar. Em outras palavras, quem já foi num espetáculo, num teatro, as cortinas fechadas,
E o público fica ali com grande expectativa. Quando as cortinas abrem, uau, o espetáculo começa. É isso que o mundo está aguardando. Com grande expectativa, quando os filhos de Deus se manifestar. Quando os filhos de Deus se manifestar, irmãos, irmãos, vamos começar a ver assim, não precisamos de governo. Quando os filhos de Deus se manifestar, vai entender que há algo maior, mais poderoso em nosso meio. E mais do que isso, habita dentro da gente. É o Espírito Santo de Deus. Não tem poder, não tem governo maior do que esse. Já habita dentro de você que creu no Senhor Jesus. O seu governo está dentro de você. Não espere de homens aquilo que teu governo está dentro de você, gemendo, com gemidos inexprimíveis, apresentando a Deus as suas queixas. Para tanto, arrependa-te. De que, pastor? Quer que eu relacione mesmo? Quantas coisas nós precisamos nos arrepender? Porque aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. E se é mentiroso, não há verdade nele. E aquele que disser que não tem pecado, já tem pecado porque está dizendo que não tem. Sendo assim, todos nós que estamos aqui agora, aos que estão em casa, precisamos nos arrepender. Pecado, soberba, arrogância, autossuficiência, prepotência. O eu. Arrependa-se, disse o Senhor Deus. Se não, virei em breve. Ele não fala quando. Ele não fala quando. Até você. E lutarei a favor de vocês? E lutarei contra eles com a espada na minha boca. Que espada é essa na boca? A palavra. A palavra. A nossa luta não é contra carne e sangue. Lembra quando Pedrão, puxou a espada e na orelha? Jesus, Pedro, tinha que ser Pedro, né? Não é com força, Pedro. Alguém se identifica, né? Jesus vai lá e coloca a orelha no lugar e diz: não é isso, Pedro. Não é com essa espada. É com uma espada ainda mais poderosa. Ela sai dividindo juntas e medulas. Sai cortando. Ou muda. Quem é tocado pela palavra, ela entra como espada. Da boca de Jesus. Ela corta, mas ela cura. Ela fere, mas ela sara. Ela bate em nós, mas ela sopra. A mesma palavra que nos exorta é a mesma palavra que nos acolhe. Por isso que a palavra é como espada. De um lado ela corta, do outro ela cura. Essa mesma palavra que está dizendo assim: você precisa se arrepender. É essa mesma palavra que diz assim: você é muito amado.
palavra. E por fim, é preciso alegrar-se pela recompensa da fidelidade. Verso 17 nos diz que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, eu darei duas coisas. Eu darei o maná escondido e darei uma pedra branca. E nela vai estar escrito um novo nome, que só você vai saber que nome é esse. Ah, irmãos, eu sei que meu nome é muito bonito. Antônio. Antônio. Quase ninguém. Deve ter dois no mundo a cada. Mas num grande dia, uma pedra branca, escrito um novo nome, para uma nova estação, para um novo momento, um maná. E todos sabem o símbolo do maná, que é alimentar o povo lá no deserto. O alimento eterno vai estar lá conosco. Se tem algo que você precisa se alegrar, é porque vale a pena permanecer fiel. Quando está difícil, quando está muito difícil, vale a pena permanecer fiel. Porque o mesmo Deus que corrige é o mesmo Deus que ama. Ao vencedor eu darei. E todos nós queremos vencer. Todos nós. Na verdade, Romanos diz que já somos mais que vencedores em Cristo. Em Cristo. Isso é importante ressaltar. Porque às vezes nós falamos, mais que vencedores. Em Cristo. Se não tiver em Cristo. A pergunta final é, hoje, como você está? Você receberia o maná e a pedra branca? Escrito com um novo nome? Hoje, se a trombeta tocasse, a última delas, Cristo chamasse, você receberia o maná e a pedra branca? Se houver alguma dúvida a esse respeito, você precisa sair daqui nessa noite com a certeza. Porque se tem uma coisa que eu preciso ter certeza na vida, é essa. Algumas certezas de que um dia eu vou morrer. Essa é uma certeza que todos nós temos. Pelo menos aqui. A segunda certeza que você deve ter. Para que lugar você vai? Pastor, aí os engraçadinhos, né? Para baixo da terra. Todo mundo vai. Mas para além disso. Nós vimos na quinta-feira, em Esmirna, que nós não enfrentaremos a segunda morte para os vencedores em Cristo. Se você não tem essa segunda certeza nessa noite, você precisa ter. Ah, pastor, mas eu já sou batizado, eu já sou isso, já sou aquilo. Tira o eu sou, porque eu não sou nada.
eu não sou nada. Nós só somos alguma coisa também em Jesus. Eu quero te convidar a orar nesse instante. Feche seus olhos no nome de Jesus. E se você não tem a certeza, fale com Deus. Fale com Deus, que certeza você tem da eternidade? Ou se não tem, fale com o Pai. Pai, me dá essa certeza em Cristo. Porque a sua fé não pode ser circunstancial. Não pode ser. Porque do contrário, você não vai conseguir viver o Evangelho. Porque a vida oscila todos os dias. Pai querido, Deus Santo, Pai que estás nos céus, no nome de Jesus, meu Deus, no nome de Jesus, que teu Espírito Santo, Pai, que está aqui, que está tocando em nossos corações, Deus, desde quando começamos essa celebração. Pai, se houver alguém aqui, Deus, que não tenha a certeza, Pai, da eternidade, desta verdade absoluta, de que vida após a morte existe, e que só existe um lugar para aqueles que creem, que é os céus com o Senhor. Que o Senhor ministre a esses corações nessa noite, Pai. Seja crente, seja ateu, seja qual for o credo nessa noite, Pai. Que todos nós possamos sair daqui com a certeza absoluta, Deus, de que o Senhor é a nossa única razão de vida. O Senhor é o nosso respirar. O Senhor é a nossa vida. O Senhor soprou vida em nós, Pai. Nenhuma circunstância pode nos tirar do Senhor, Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nada, nem altura, nem profundidade, nada pode nos tirar do amor do Senhor, Deus. Nada, Jesus, porque o Senhor é o próprio amor. E no nome de Jesus, nessa noite, Pai, escreve, Deus, novos nomes neste lugar, nesta pedra, Pai, para que no grande dia, Pai, o Senhor possa achar graça e fé em nós o suficiente para o Senhor falar: vinde bendito do meu Pai, tomai por lugar a herança, um lugar que está reservado para você. Assim é a minha oração e eu a faço no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.